Muito bem. Boa noite a você que está conosco. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através do nosso canal no YouTube. Boa noite a todos que estão se conectando através do Zoom, aplicativo Zoom. Hoje, especialmente hoje, aqui da cidade de São Roque, nós estamos iniciando um guia novo de estudo, uma sala nova de estudos, a saber, conhecendo as Escrituras, o Apocalipse. Tivemos a primeira série, a qual falamos de algumas doutrinas bíblicas distintivas, mas agora estamos iniciando uma nova série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Você, meu amigo e minha amiga, você é muito bem-vindo nessa série de estudos do Apocalipse, onde juntos certamente iremos aprender muitas coisas relevantes sobre esse maravilhoso livro, ok? E para que possamos estar iniciando o nosso estudo dessa noite, eu quero convidar para fazer a oração inicial o colega de trabalho, o missionário Marcos Isidoro, que hoje está pessoalmente aqui conosco na residência do Alexandre e Olívia, diretamente de São Roque. Marcos, seja muito bem-vindo em nosso meio e, por gentileza, faça para nós a primeira oração, a saber, aquela que estará despertando e abrindo a nossa mente para o estudo das Escrituras. Amém. Então, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque a Tua misericórdia nos alcançou nas primeiras horas desse dia, dando ao Senhor mais um dia de vida, de saúde, de graça e paz. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua proteção a cada um de nós. Nesse momento, estamos reunidos no Teu nome para estudar a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti. Vem, então, ser o nosso mestre, o nosso instrutor maior, que o Espírito Santo esteja entre nós, iluminando a nossa mente, para que possamos compreender as verdades bíblicas para o tempo do fim, e assim, por Tua graça e o Teu poder, colocarmos em prática em nossa vida. Abençoe os nossos amigos que já estão nessa sala de estudo, que a Tua bênção, o Teu cuidado também alcance. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus na sua e também na minha vida. Que bom que nós estamos iniciando essa série maravilhosa do livro do Apocalipse. Mais uma vez, quero desejar a você uma ótima noite, Dúlio, uma ótima noite, Lorena, uma ótima noite, Cícero, uma ótima noite, esposa Cléo, uma ótima noite, Cida, uma ótima noite, Fábio, Carla e família. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu tenho certeza que juntos vamos aprender muito a respeito do livro do Apocalipse. Muito bem, eu quero dizer a você como vai ser os nossos estudos do Apocalipse. Nossa primeira aula, ela corresponde a um introito do livro do Apocalipse, ou seja, estaremos iniciando, estaremos começando a compreender a importância do livro do Apocalipse. Portanto, logo um introito panorâmico, hoje é a nossa aula, introito panorâmico do livro do Apocalipse. A seguir, nós teremos, então, 7 aulas, as 7 próximas aulas serão a respeito das 7 cartas do Apocalipse, onde as mesmas têm que ver com os 7 períodos da história do cristianismo aqui na Terra. E juntos vamos compreender por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, qual a relevância das 7 cartas no contexto espiritual da minha e também da sua vida. E na sequência teremos mais 4 aulas, agora 4 aulas no contexto histórico, ou melhor, 4 aulas no contexto profético. Vamos juntos conhecer a profecia do livro do Apocalipse. A profecia já cumprida
a profecia presente, bem como a profecia futurística. Por isso, se prepare aí em sua residência e em seu lar para juntos conhecermos o livro do Apocalipse através de 12 semanas. Será certamente um curso inédito. Você, acredito plenamente que ficará muito satisfeito pelo conteúdo que será oferecido a você através dessas 12 aulas. E, muito bem, vamos, então, iniciar o nosso curso falando do Apocalipse. Já que estamos falando do Apocalipse, precisamos entender, meu querido amigo e minha amiga, o que significa a palavra Apocalipse, qual a sua raiz e qual a sua origem. A origem da palavra Apocalipse, ela é grega, ela provém do grego e significa revelar algo oculto, ou então descobrir o véu. Juntos estaremos descobrindo o véu da verdade, das profecias futurísticas, bem como do contexto histórico do livro do Apocalipse. Ok? Agora, então, eu e você sabemos qual é a origem da palavra Apocalipse. Ela significa revelar o que está oculto, revelar o que está coberto, descobrir o que está encoberto, descobrir o véu. Ok? Agora, nós precisamos entender quem foi que escreveu o livro do Apocalipse. Muito bem, a revelação, nós vamos entender daqui a pouco que ela corresponde a 5 fases. Porém, vamos falar a respeito do autor do livro do Apocalipse, o qual foi notificado através do anjo Gabriel. Olha só que interessante. O autor do livro do Apocalipse chama-se João, é o mesmo autor das 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João, bem como do evangelho que carrega o seu nome. Portanto, há evidências no contexto bíblico do Apocalipse que o livro foi escrito por João, ok? Talvez o que você não saiba é que não foi escrito na ilha de Patmos. Está aí uma informação que muitos acreditam que ele escreveu o livro na ilha de Patmos. Porém, entenda, na ilha de Patmos foi distribuído a ele, foi concedido a ele, foi notificado a ele a revelação do livro. A escrita do livro, ela se deu segundo estudiosos, segundo teólogos e doutores da Bíblia, ela se deu ali em Éfesos. Na cidade de Éfesos foi que João escreveu, então, o livro, qual a ele foi dada a revelação, ainda quando prisioneiro na ilha de Patmos. Agora, meu amigo, o que você precisa entender é por que João foi preso. Eu quero crer que era uma providência de Deus para que ali ele pudesse receber a revelação do livro do Apocalipse. Mas é claro que há outros detalhes que norteiam a prisão de João. E quais são esses detalhes? Vamos então à explanação da prisão de João. João, meu amigo e minha amiga, era um divulgador do evangelho da salvação do povo do caminho, a saber, o cristianismo. E ele pregava mesmo o cristianismo de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. Mas isso chamou a atenção da turba, isso chamou a atenção dos inimigos do povo do caminho, dos inimigos do cristão. E então, um imperador por nome Domiciano, por volta do ano 86 pós-Cristo, ele então mandou prender João, o apóstolo João, e ao prender o apóstolo João, ele então instaurou ali um inquérito de apreciação do que aquele homem estava fazendo, para que assim ele fosse julgado. E ali havia doutores zelosos das Escrituras, e nenhum desses homens encontrou razão lógica para a prisão de João, o divulgador do Evangelho da salvação. Mas o imperador Domiciano, tomado pela ira, tomado pelo ódio, ele mandou então que aquele homem fosse colocado dentro de um barril, Marcos e Alexandre, dentro de um barril de óleo incandescente,
cuja temperatura variava de 350 a 400 graus, o que nos leva a entender, sabe o que, meu amado? Quando depositado o corpo de João ainda vivo ali, não sobraria absolutamente nada, o óleo haveria de derretê-lo. Os guardas o depositaram naquele barril de óleo incandescente e ficaram ali observando, e ao observar concluíram que nada acontecia com o homem, ele estava totalmente intacto. Isso chamou muito a atenção deles, e essa junta de guardas foram comunicar o imperador chamado Domiciano, e este homem não acreditou no que os soldados falavam a ele, e foi aos olhos estava acontecendo. E ao chegar ali, ele se depara com a cena, ele percebe João ali, depositado no tanque de óleo, no barril de óleo incandescente, e nada acontecia com ele. Logo, Domiciano, que de certa forma era um pagão, um descrente e que acreditava em outros deuses, ele vira-se para os seus soldados e diz assim: esse homem é de Deus. Perceba que aquele homem, um idólatra, reconhece que João era de Deus. Esse homem é de Deus, tirem ele imediatamente daí. E João, meu amigo e minha amiga, foi tirado imediatamente dali. E então o imperador, sem saber exatamente o que fazer com aquele homem, ele agora teve uma ideia, e a ideia foi enviar ele para a Ilha Rochosa. Ei, o que é a Ilha Rochosa? Era como se chamava também a Ilha de Patmos, a qual está ali localizada no Mar Egeu. E o que aconteceu? Ele mandou ele para a Ilha de Patmos. E por que ele foi para a Ilha de Patmos? Porque ali era uma prisão de segurança máxima. Nunca, jamais, nenhum preso havia fugido dali, mesmo porque entre a prisão e o vilarejo mais próximo havia o mar que separava os presos. E João foi, então, para a Ilha de Patmos. E na Ilha de Patmos, ele, então, recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Então, entenda, a revelação foi dada ali no livro ou melhor, ali na Ilha Rochosa, chamada Ilha de Patmos. Mas, segundo estudiosos, a composição, a escrita do livro foi feita na cidade de Éfeso, quando trocou o imperador. Domiciano deixou de ser imperador e Nerva, que foi o último imperador do primeiro século, assume ali, e a primeira coisa que ele faz foi soltar João, bem como alguns outros presos que ali estavam. E então nós entendemos que João, ao sair dali, Marcos e também Alexandre, ao sair dali, ele então se dirige para Éfeso, onde ali coloca no papel, ou seja, no material existente da época, tudo havia sido quando mesmo estava preso na ilha de Patmos. Eu peço a gentileza a vocês o microfone. Você está com o microfone ainda. Desligue o seu microfone, irmão Duli, para que assim possamos ter um aproveitamento melhor de nossa aula. Cícero, por gentileza, desligue aí também o seu microfone, para que possamos aqui dar continuidade. Obrigado a todos pela colaboração. Muito bem, continuando aqui nossa explanação sobre o Apocalipse, eu fiz para você aqui, juntamente com os meus amigos, um introito do Apocalipse, uma visão panorâmica do livro do Apocalipse. Ainda quero aproveitar esse momento para falar um pouco mais a respeito do livro do Apocalipse, coisas relevantes que você precisa saber, como, por exemplo, o livro do Apocalipse tem 22 capítulos, e ali ele está dividido em 404 versículos, onde 276 desses 404 versículos são citações do Antigo Testamento. Você compreende? 404 versículos, onde 276 são citações do Antigo Testamento. Portanto, a chave
da compreensão do livro do Apocalipse está onde, Marcos? Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Está a entender e compreender o Velho Testamento. Ela é a chave, é o segredo para entender o que era, né, a mensagem que João estava entregando naquele momento. Muito bem, Marcos, muito bem colocado. Então, nós entendemos que a chave para desvendar o futuro está em toda a Bíblia, porém, para isso, precisamos compreender o livro do Apocalipse, bem como as 276 citações mencionadas nesse livro. Agora, algo que você precisa saber é a respeito de como a revelação ela chegou até João. Para tanto, eu vou solicitar aqui para que meus amigos, eles aqui, estejam me ajudando na leitura. Eu gostaria que você, Marcos, lesse para nós o Apocalipse, do capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 3. Ok. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Amém, pois o tempo está próximo. Muito bem, aqui no primeiro versículo está mencionando como a revelação chegou, então, até João. Entenda que antes disso, a revelação ela foi concedida a Jesus. Então, como entender? Entendemos, então, assim. Olha que interessante como entendemos. Deus revelou ao Senhor Jesus Cristo tudo que está contido no livro do Apocalipse. O Senhor Jesus Cristo transferiu a revelação para o anjo Gabriel. Talvez aí esteja um detalhe que você desconhecia, mas o anjo em questão, aqui no livro do Apocalipse, o qual recebeu a visão, ou seja, a revelação para notificar João, chama-se Gabriel, ok? Então, Deus deu a revelação a Jesus, Jesus notificou o anjo transferiu a revelação a João, o apóstolo, e João, agora, de posse da revelação, distribuiu para as 7 igrejas que estão na Ásia, ok? Para as 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, hoje, o território da Turquia, ok? Então, foi assim, meu amigo e minha amiga, que a revelação do livro do Apocalipse, queridos amigos, chegou até nós. Olha só a cadeia de comunicação do livro, como fica agora. De Deus para Jesus, olha que interessante. De Deus para Jesus, pelo ministério do anjo Gabriel. A João, no Espírito, para o leitor, para o que ouve e obedece. Portanto, a revelação do livro do Apocalipse é para aquele que ouve e para aquele que obedece. Perceba que João, ao receber a revelação e transferir a mesma, ele acrescenta bênçãos. E isso nós percebemos juntos através dos versículos 1 até o 3, porque ele diz bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado, ela corresponde a beatitudes, bem como corresponde a feliz. Então, feliz é aquele que recebe uma bênção, a saber, a bênção do livro do Apocalipse. Amigos, nós estamos apenas em um introito do livro do Apocalipse, e eu gostaria, neste momento, de poder contar com considerações iniciais sua ou do nosso amigo Alexandre, a respeito do que falamos até então. Ainda temos aqui algumas coisas relevantes a dizer a respeito do livro do Apocalipse. Mas antes eu gostaria de conhecer quais são as considerações aqui de nossos amigos Alexandre e também do nosso
amigo e missionário Marcos Isidoro. Quem gostaria de falar primeiro, de uma maneira objetiva? Bem, você fez a explanação, né, sobre essa introdução. Eu queria fixar mais aqui no versículo 3, que fala: bem-aventurado, como você falou, felizes são aqueles que leem. Então, aqueles que leem está sendo bem-aventurado, mas não é só ler, aqueles que ouvem. E o ouvir não é escutar, ouvir significa obedecer, né? Escutar é só você escuta de um lado e solta do outro. Não, bem, feliz aquele que lê, aquele que ouve, quer dizer, que obedece às palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, né? Porque o tempo está próximo. Então, se cada um de nós que estamos aqui nesse momento, começando a estudar o livro do Apocalipse, é porque nós queremos ser felizes. Então, nós estamos querendo ser felizes, então nós vamos ler hoje, vamos ouvir, né, obedecer, né, e vamos guardar essas maravilhas que Deus tem preparado para nós, que estamos vivendo nos últimos dias, pois o tempo está próximo. Muito bem. E se tratando, ou melhor, falando a respeito do tempo está próximo, amigo Alexandre e amigo Marcos, e você, meu amigo, que está comigo através das redes sociais, através do nosso canal no YouTube, através do aplicativo plataforma Zoom, é muito interessante o versículo 3, porque o final dele aponta para a vinda do Cristo. Aponta para a vinda do Cristo, aquele que recebeu a revelação, enviou ao anjo, o anjo notificou João, e João distribuiu para as 7 igrejas da Ásia. E então virá o fim. O que quer dizer virá o fim? Missionário e amigo Marcos, suas impressões até aqui? Enfim, a gente vê ali em Mateus 24:14, que fala que quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Então, eu fico com as seguintes impressões. Se naquele tempo, na qual foi dada a revelação, já nos trazia, né, essa notícia fantástica e maravilhosa, que é o tempo do fim, aonde Deus vai pôr um ponto final na história, né, da dor e do pecado na raça humana. E, sem dúvida alguma, isso traz a você muita esperança. Hoje foi um dia, assim, vendo as notícias que estão chegando, realmente a gente fica imaginando a angústia que está lá naquele país, né, Alexandre? Imagine pessoas tentando fugir no avião, pessoas morrendo, pessoas sendo pisoteadas, né, porque um novo governo opressor está lá. Então, hoje eu vi em vários canais da nossa igreja e outros, todos pedindo oração pelos afegãos, né? Então, Jesus virá também para pôr um ponto final na história dessas pessoas também, que são ali, estão vivendo um momento de angústia, de dor, de sofrimento, de opressão. E, sem dúvida alguma, isso nos alegra. Porque Jesus disse assim, quando essas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque o tempo está próximo. Amém? Amém. Muito bem, Marcos e Alexandre. Obrigado aí pelas considerações iniciais a respeito do introito do Apocalipse. A saber, um panorâmico do livro. Você está recebendo apenas um panorâmico do livro. Nossas próximas aulas, nós estaremos carta por carta conhecendo os momentos do cristianismo. Agora, eu quero dizer algo aqui interessante para você. O Apocalipse e João, o caso de João foi um grande apóstolo que viveu o primeiro período do cristianismo. E olha que interessante, eu diria, assim, certamente sem medo de errar e diante de muitas pesquisas, é claro, que João conheceu os primeiros 10 imperadores do primeiro século. E havia uns doidos ali, tipo Calígula era um homem totalmente louco, Nero tocou fogo em Roma, mas eu quero dizer para você que cada um desses imperadores tiveram, assim, uma participação no contexto do primeiro
período do primeiro século da história do cristianismo, que é a sua e também a minha história. Talvez você nem sabia, mas houve 10 imperadores só no primeiro século do cristianismo. E quem foram eles? Na época do Senhor Jesus Cristo, não se atenha a estar anotando as coisas as quais aqui estamos falando, mesmo porque estarão em breve dispostas em nosso canal do YouTube. Você poderá ali pegar o conteúdo que bem desejar, bem como assistir várias vezes e, principalmente, compartilhar com aqueles os quais você deseja e espera que conheçam também o livro do Apocalipse. Mas, enfim, quais foram os 10 imperadores do primeiro século? Bem, na época do Senhor Jesus Cristo, os 2 primeiros imperadores foram Augusto e também Tibério, ok? Esses tiveram ali um prazo de império de 30 anos, os dois juntos, de talvez um pouco mais de 30 anos. Na sequência vem um maluco chamado Calígula, que era um pervertido sexual, e esse nome Calígula foi dado a ele por sua mãe. E a palavra Calígula, meus amigos, não sei se vocês sabem, significa menino de botinhas. Ele era muito ridicularizado por conta desse nome. Daí, quem sabe, a razão pelo mesmo ter se tornado um pervertido sexual. Ok? Então, veja só a qualidade do império e dos imperadores daquela época. Na época veio, depois de Calígula, no ano 37, veio Cláudio no ano 41. O maluco chamado Calígula teve só 5 anos, entre 4 e 5 anos de império. Na sequência vem Cláudio. Cláudio era um homem mais equilibrado, sabe? Ele era, assim, mais suave com o povo do caminho, a saber, os cristãos, que somos nós, eu e você, hoje. Tanto que ele ficou 14 anos, por volta de 14 anos, no poder. E então, no ano 54, vem Nero, o louco. Lá em Roma havia um espaço e ele queria construir um novo palácio, uma nova casa imperial. Só que quando ele colocou a lei para ser votada, os componentes ali daquela comissão não aceitaram, porque ia custar muito caro. Então, sabe o que ele fez? Ele tocou fogo no palácio dele, ou melhor, ele colocou fogo numa região, considerando que depois do fogo aquela região não valeria mais nada e um novo palácio poderia ser construído ali. E sabe o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, porque o fogo atingiu vilarejos, atingiu muita gente importante, principalmente comerciantes daquela época, destruindo um bom percentual de Roma, de modo que ficaram todos revoltados com um maluco chamado Nero, que teve o seu império a partir do ano 54 depois de Cristo. Sabe o que ele fez? Ele atribuiu o incêndio aos cristãos. Ele atribuiu o incêndio aos cristãos. Sabe o que esse louco fazia? Ele prendia os cristãos. É claro que sobre isso eu vou falar com mais detalhes quando estivermos nas cartas do Apocalipse, mas agora vai apenas uma pincelada para você. Ele prendia os cristãos e ele amarrava os cristãos em volta do palácio dele, envolvia-os mesmo com cera e tocava fogo, e o seu palácio era iluminado pelo fogo dos corpos dos cristãos. Esse homem era louco. E perceba que Apocalipse capítulo 1 e versículo 7 diz que até aqueles que traspassaram, até aqueles que fizeram o povo de Deus sofrer, até aqueles que fizeram Jesus sofrer, esses serão ressuscitados para ver Cristo em glória. Vocês sabiam dessa informação? Esses serão ressuscitados para ver o Senhor Jesus Cristo em glória. Talvez você não saiba, mas o incêndio em Roma teve uma durabilidade, amigos, de 8 dias. Tudo ficou queimando ali durante 8 dias consecutivos, ok? Aqui estão informações relevantes sobre o livro do Apocalipse. Depois de Nero veio Vitélio, depois de Vitélio veio Vespasiano. Vespasiano é aquele que arquitetou todo um plano para tomar Jerusalém, para saquear Jerusalém, para destruir Jerusalém. E então ele faz com que
ele dá a ordem a seu filho, que era o general Tito, e o general Tito, entre o ano 69 e 70, toma Jerusalém. E, segundo estudiosos, no dia da tomada de Jerusalém, as cruzes que eram levantadas dos inocentes eram incontáveis. E, segundo estudiosos, a saber também Flávio Joséfos, o sangue dos inocentes era como uma chuva torrencial nas valas. Olha que maldade, olha quanta maldade desses últimos imperadores do primeiro século. Na sequência veio, então, Domiciano, que vocês já sabem, eu já relatei aqui, foi aquele que prendeu o João, que é o autor do Apocalipse, e veio Nerva, que foi o que soltou. Ok? Então, aqui está um pouquinho da história dos primeiros 10 imperadores do primeiro século da história do cristianismo. Ok? É interessante também dizer a você que o livro do Apocalipse apresenta 4 séries de 7. E nós vamos conhecer juntos, através do movimento, através do contexto profético e também histórico, quais são os 4 blocos de 7 do livro do Apocalipse. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. E você, juntamente conosco aqui, vai conhecer o significado de cada uma das 7 igrejas logo a partir do próximo estudo. Dos 7 selos na sequência, e depois as 7 trombetas, bem como as 7 pragas, ok? E você vai entender tudo o que está acontecendo, porque o livro do Apocalipse hoje é um livro aberto à nossa compreensão. Um livro aberto à nossa compreensão. É claro que quando se trata de falar a respeito das 7 igrejas, algumas pessoas questionam por que fora escolhido só aquelas 7 igrejas quando havia outras igrejas. Na mente de Deus figurava aquelas 7 igrejas porque ele entendia que através daquelas 7 igrejas os períodos da história do cristianismo poderiam ser contados. Por essa razão, outras igrejas não foram, outras cidades representando igrejas e representando também o contexto do cristianismo, da história do cristianismo, não foram aceitas, apenas essas 7 iniciais. Quais eram essas outras igrejas? Igrejas e cidades que haviam ali, além das 7, haviam outras cidades, Mileto, tínhamos ali Mileto, Colossos, Hierápolis, Alicar, e muitas outras cidades nós tínhamos ali, mas Deus escolheu o contexto das 7 igrejas. Das 7 igrejas. E eu estou terminando o introito, na sequência nós vamos ouvir o que você tem a dizer sobre o livro do Apocalipse, suas considerações, bem como perguntas ou curiosidades. E a partir de hoje, no contexto dos próximos estudos, nós estaremos respondendo os anseios do seu coração, desta vez a respeito do livro do Apocalipse. Mas, na conclusão do introito, eu ainda quero dizer a você que o Senhor Jesus Cristo, olha só, preste bem atenção, o Senhor Jesus Cristo, ele é o personagem central do Apocalipse. E dentro do livro do Apocalipse, ele é identificado por 38 nomes e títulos diferentes. Miguel é um deles, ok? 38 nomes e títulos diferentes. Olha que interessante, nos primeiros 3 capítulos, o Senhor Jesus Cristo é mencionado 137 vezes, Carla. Só no livro do Apocalipse, no primeiro capítulo, o Senhor Jesus Cristo é mencionado 137 vezes. Portanto, logo, podemos também concluir que o livro do Apocalipse tem muito a ver com o seu e o meu Salvador. Tem muito a dizer aos nossos corações sobre o Senhor Jesus Cristo. Ok? Algumas outras coisas relevantes sobre o livro do Apocalipse. Existe cerca de 250 referências
ao livro a pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse, além da menção de 137 vezes de seus títulos e nomes, ok? Olha que interessante, tudo isso aqui no livro do Apocalipse. Meus amigos, aqui foi feito a você uma introdução panorâmica do livro do Apocalipse. Eu quero pedir agora para o Alexandre que, por gentileza, leia Apocalipse capítulo 1 e versículo 9, 10 e 11, por gentileza. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok, aqui está a evidência de que o livro foi escrito por João, porque o próprio João menciona que a ele foi conferida a visão, a ele foi conferida a missão para escrever o livro do Apocalipse. Não sei se nossos amigos aqui sabem, mas João, nesse contexto aqui da escrita do Apocalipse, ele tinha aproximadamente 100 anos de idade. Ele tinha aproximadamente 100 anos de idade e ele era considerado teólogo. Ou melhor, ele era considerado o único teólogo da igreja. Foi a partir de João e com base em tudo quanto João fez por intermédio de seu ministério, que surgiu, então, o ministério de muitos outros e atribuição a cada um deles como teólogos. Mas o primeiro teólogo, biblicamente falando, foi o apóstolo João. Que interessante. Eu, João, irmão e companheiro. Olha que interessante. Na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus. Aqui ele também está dizendo porque ele estava lá. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Eu pregava a palavra de Deus, eu não fazia nada de mal a absolutamente ninguém, mas eu fui mandado para cá. E louvado seja Deus, porque eu fui mandado para cá. Ele adorava Deus mesmo ali confinado, mesmo ali escravo, mesmo ali em alta idade avançada, ele adorava Deus. Meu amigo e minha amiga, não importa a sua idade, adore a Deus em espírito e em verdade. Se espelhe em João e tenha um ministério de louvor e adoração, comunhão e obediência a Deus, assim como teve João, o autor do livro do Apocalipse, ok? Eu vou fazer aqui uma introdução aos períodos do cristianismo, os quais estaremos estudando a semana que vem. Na sequência, vou abrir inicialmente para meus amigos que estão aqui ao vivo conosco, e depois você terá oportunidades para falar também a respeito do livro do Apocalipse e quais são as suas considerações ou impressões a respeito desse maravilhoso livro, que hoje você está conhecendo apenas uma visão, você está tendo apenas uma visão panorâmica desse livro. Então, quero falar agora sobre as datas de cada período, e a partir da próxima semana falaremos especialmente do primeiro período. E o primeiro período está retratado em qual igreja, em qual capítulo do Apocalipse? No capítulo 2. O primeiro período corresponde à carta à igreja em Éfeso. Quando começou esse período? Começou no ano 31. Quando findou esse período? Findou no ano 100. Qual foi a durabilidade desse período?
foi 69 anos. O primeiro período teve a sua durabilidade de 69 anos. E muitas coisas aconteceram. E você ficará sabendo quais foram essas coisas a semana que vem. E o segundo período? O segundo período, então, começou no ano 100 e terminou no ano 313. Está retratado na carta à igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna. E o terceiro período data do ano 313 ao ano 538. E está retratado através da carta à igreja em Pérgamo, ok? Carta à igreja em Pérgamo. E o quarto período, ele está retratado, a carta em Tiatira, vai do ano 538 ao ano 1517. E você vai saber tudo o que aconteceu nesse espaço de tempo, bem como vai entender o que você tem a ver com tudo isso, ok? Na sequência, nós temos, então, o quinto período, que está retratado na igreja de Sardes, que começou no ano 1517 e findou no ano de 1798, onde pouco depois o primeiro Papa foi preso. E você vai entender também por que isso aconteceu. Na sequência, temos aí o sexto período, que está retratado na Carta de Filadélfia, o qual começou no ano de 1798 e termina no ano de 1844. E o sétimo período? O sétimo período está representado através da igreja laodiceana, através da igreja em Laodiceia. Nome esse que foi dado a essa cidade por conta do imperador ter a sua esposa que se chamava Laodiceia. Ele, então, coloca agora o nome daquela província, daquela cidade, também de Laodiceia. E Laodiceia aqui, no contexto histórico, é responsável pelo sétimo e último período da história da humanidade. É nesse período que Jesus volta. E é esse último período que nós, meu amigo e minha amiga, queridos que estão aqui conosco, estamos vivendo, viu? Por isso, se prepare. Jesus, ele está voltando. E ele volta para conduzir eu e você às mansões celestiais. Muito bem, meu amigo. Conforme anunciamos aqui, hoje apenas um introito, apenas uma panorâmica do livro do Apocalipse. Semana que vem, a chapa esquenta. Nós estaremos conhecendo junto os períodos da história do cristianismo. E o que tudo isso tem a ver comigo e com você. Agora eu quero contar com a participação objetiva de meus amigos aqui e, na sequência, quero abrir para suas considerações também. Marcos e Alexandre. Então, a gente vê que João, né, ele sofreu uma perseguição por causa do Evangelho, por causa da palavra, do testemunho de Cristo. Assim como, em algum momento da nossa vida, você já teve, né, essa perseguição ou ainda terá. Mas uma coisa é certa, de que assim como Deus era com João, ele também será conosco, né? Podemos ter a certeza do seu cuidado, da sua proteção. E o que me chama a atenção nas cartas, que serão estudadas semana que vem, mas só dando uma pincelada aqui, ele fala que ao que vencer, né? A gente, recentemente, tivemos as Olimpíadas, né? Lá no Japão, e muitos foram vitoriosos ali. Mas Jesus está querendo dizer também que a vitória, ela é real. A vitória, ela existe, ela é possível, ela não é uma utopia, uma coisa que está distante de nós. Jesus também está prometendo a você vitórias na sua vida diária. Eu não sei o que você passa, o que você enfrenta, quais são as dificuldades, as intempéries que você tem passado na sua vida. Mas ele está dizendo a você que se você perseverar, não desistir, você também sairá um vencedor. Alexandre? Quanto o irmão Walter estava falando, eu estava vendo aqui do versículo 9 ao 20,
a visão que João deve ter visto de Jesus, né? E aqui mostra o Jesus glorificado, né? Ele tinha acompanhado Jesus, João é um dos discípulos de Jesus, então ele conviveu com Jesus. Só que agora ele estava tendo uma visão de Jesus lá no céu, né? No santuário, né? E aí ele vê a forma que Jesus é, né? O olho dele como fogo, né? Cabelo branco como a neve, está aqui, ó, no versículo, começa no versículo 13 aqui, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, esse é Jesus, né, que ele está vendo, como vestes de talares e cingido à altura do peito, né, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos uma chama de fogo, e os pés semelhante a bronze polido, e, né, tudo bronze polido, refinado como uma fornalha, e a voz como de muitas águas, né? Então, João deve ter ficado espantado de ter visto Jesus, ele tinha convivido com Jesus, visto Jesus na terra, e depois agora ele viu Jesus glorificado, né? E tudo isso para mostrar que Jesus está vivo, Jesus está no céu, foi preparar moradas, e ele deixou o Apocalipse para nós, nos últimos dias, sabermos as últimas coisas que vão acontecer. Tudo que nós vimos já na Bíblia, já praticamente aconteceu tudo, né? Mas existem umas pequenas coisas ainda que está acontecendo hoje, né? Que já está acontecendo, e algumas que ainda vai acontecer. Então, o Apocalipse é para nós hoje. Muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse. Acho que é um livro enigmático, né? Cheio de mistérios. Eu não quero ler esse livro, né? Só que se a gente vê lá no início do livro, fala revelação, né? Revelação de Jesus que deu para o anjo, que veio para João e que veio para nós. Então, o livro de nós estudarmos, é o livro que nós temos que estudar nesses últimos dias. Exatamente, nós que estamos no tempo do fim. Muito bem. Nós temos alguns escritores que falam a respeito do livro do Apocalipse, onde um dos mais importantes, na minha opinião, é o Roy Alan Anderson. Roy Alan Anderson. Esse é um dos principais escritores do livro do Apocalipse. Deus iluminou muito a mente desse homem para a compreensão do livro do Apocalipse. Na sequência, nós temos também o Semerville Maxwell. E é interessante que Semerville Maxwell, ele escreve em seu livro intitulado As Profecias do Apocalipse, e ele escreve assim: João, quando ele contemplou a visão de Cristo glorificado, ele pasmou. Ele ficou assim, sem ação. Ele ficou sem ação, porque ele viu Jesus glorificado, com vestes talares. O Apocalipse 1, a partir do versículo 12, ele vem relatando o Cristo agora glorificado, o Cristo em glória, o Cristo que voltará para conduzir eu e você. Olha que interessante o livro do Apocalipse. Ele apresenta a você e também a minha pessoa de que forma o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. E ele virá envolvido de muita glória. Amém? Amém. Envolvido por muita glória. Muito bem, meu amigo e minha amiga, você que está participando comigo, mais uma vez quero estar agradecendo a você e dizendo que o livro do Apocalipse tem muito a falar ao seu e ao meu coração. E você tem muito a conhecer sobre o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse, ele conta a sua e a minha história, bem como revela o futuro para a sua e para a minha vida. Portanto, não falte as próximas aulas. E agora eu gostaria de conhecer um pouco a respeito do que você pensa, o que você imagina, quais são suas impressões aqui sobre esse primeiro estudo, o que mais impressionou você, nossos amigos aqui, Marcos e Alexandre, eles aqui
colocaram suas posições quanto ao que mais impressionou o coração de cada um de vocês. E eu gostaria também de poder conhecer quais são as suas impressões, ou quem sabe você tem aí uma pergunta relacionada a esse nosso primeiro estudo. Nós estamos aqui e para nós será um privilégio poder ajudar você a esclarecer, quem sabe, um ponto ou outro desse nosso primeiro estudo. Por isso, fique à vontade. Quem sabe você, querido Duli, tenha algo a dizer, e se assim for, abra o seu microfone e coloque suas considerações para nossos amigos aqui que estão conosco através do aplicativo Zoom e também através do nosso canal no YouTube. Participe conosco. Bom, eu gosto de agradecer a Deus primeiramente, né? Tá me Ô, ouvindo? José Antônio, Ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo você. Tá bom. Agradecer a Deus por todos que estavam participando, pelo link que o Walter enviou para mim, pela presença dos nossos amigos aí que estão aí com o irmão Walter aí, que estão dando esse apoio aí, né? Ajudando aí na explanação desse livro aí. Fiquei surpreso e feliz, porque é algo precisando muito entender, né? E essa introdução aí foi maravilhosa, né? Conhecer os 10 imperadores aí, que eu não desconhecia, né? São coisas novas que a gente precisa aprender, né? E eu gostaria de ter esse estudo aí, todo esse material aí impresso. Seria possível, Walter? Esse material impresso, para que a gente possa também imprimir, tirar mais xerox aí e dar para mais pessoas que a gente conhece, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais profundamente esse livro que é maravilhoso. E como diz assim, como você mesmo falou na introdução, é um livro de revelação. O nosso amigo ali falou que as pessoas têm medo, né? E tem medo mesmo, porque ali fala de que vai sair um dragão do mar. Tem pessoas que têm medo até de ir na praia, né? Então, é preciso entender, preciso revelar para essas pessoas que é uma coisa que Deus deixou para ser revelado mesmo, para ser para as pessoas entenderem que é uma coisa para a gente. Não é aquela coisa de Deuteronômio 29, né? Que as coisas reveladas são para Deus, que não é para ser revelado, fica com Deus, né? Mas o que é para ser revelado é para a gente mesmo, para a gente conhecer, entender e saber que através disso aí a gente vai ter um entendimento muito melhor de quem é Jesus, do que ele faz agora por nós, né? No Santuário Celestial. Então, eu gostei muito, quero participar de todos os estudos aí, quero convidar mais pessoas aí, a introdução foi maravilhosa, excelente. Parabéns a todos vocês aí, viu? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pelas suas considerações. Louvado seja Deus em sua vida. Quanto a esse material impresso, amigos, nós podemos Queria assimilar do Apocalipse, né? sim, nós podemos pensar em estar imprimindo tudo isso aí da forma como estamos passando aqui para você, viu? Então, aguarde que nós vamos nos reunir e vamos estudar essa possibilidade. Em breve, você terá esse material, além do áudio e vídeo, você terá... Ô, Walter, Oi, Carla? o Fábio falou se tem como você mandar em PDF, aí ele imprime e passa para o Dulin. Legal. Legal, Carlos. Entendeu? Isso. Muito bom. Legal. Nós vamos, então, trabalhar no PDF e, na sequência, assim que pronto, porque, perceba, é muita coisa. Não dá para mandar só essa primeira aula. É necessário que você tenha o conteúdo todo. Então, até o final desse nosso curso, nós acreditamos que teremos à sua disposição, amigos, todo esse material em PDF, impresso, da melhor maneira possível, para que você possa transmitir a seus amigos. Amém. Eu pedi impresso, por quê? Porque nós temos muitas pessoas que são bastante humildes, não tem esse recurso que nós conhecemos de impressão.
né? Você pode até mandar em PDF para algumas pessoas assim, mas a pessoa é tão simples. Um celular para ela é como se fosse uma coisa assim muito difícil de manusear. Eu também, para mim, eu sou assim, eu não tenho muito conhecimento com celular assim. Não é fácil para mim, sabe? Essa coisa de impressão. A irmã Carla aí com o irmão Fábio já tem toda essa facilidade, né? Mas para mim é muito difícil. Eu sou lá de antigamente, né? Então, para mim, é mais difícil isso. Então, agradeço, né? Essa impressão daí, em PDF para a irmã Carla aí, irmão Fábio, e essa impressão vai ser de grande utilidade, grande ajuda para a gente mandar para as pessoas que são mais simples, né? Que elas podem entender com a leitura, é melhor do que ir no computador, ir no celular, que fica mais difícil para as pessoas, né? Ok, ok, muito bem. Então, nós estaremos providenciando, sim. Nós vamos mandar esse material para a Carla e o Fábio, e eles aí já se prontificaram em estar imprimindo para, para aqueles que se interessarem por esse material. Bom, eu só quero dizer para você, Carlos, que todo o conteúdo serão poucas páginas, tá? São poucas páginas, são 1.389 páginas, tudo. Mas é claro que nós vamos fazer... O Caio gosta de imprimir. Mas é claro que nós vamos formatar de uma forma esse conteúdo, nós vamos formatar esse conteúdo de uma maneira que ali esteja o fundamental do livro do Apocalipse, para que assim você possa ler e também transmitir a outros amigos, ok? Eu gostaria de ouvir, sabe quem? E eu tenho certeza que ela tem algumas impressões a respeito desse primeiro estudo, mesmo porque ela já me acompanha há 20 anos. Esse estudo, eu quero dizer a você, meu amigo, que eu levei pelo menos uns 10 anos para elaborar. E há quase 20 anos a gente transmite ele em todas as igrejas às quais passamos. E minha esposa digníssima, ela teve muita paciência, porque foram muitas horas de estudo, foram muitas noites, até altas horas da manhã, em cima de vários livros. Eu, para compor esse estudo, graças ao Espírito Santo, tive que ler aí mais ou menos uns 30, 40 livros para poder extrair tantas informações assim para o nosso benefício espiritual. E ela teve aí sua parcela de compreensão e também de participação. Portanto, eu acredito que ela tenha, sim, algumas considerações sobre esse nosso primeiro momento aqui juntos. Então, Cléo, beijos e faça uso aí dos poucos minutos que nos resta e diga aí quais são as suas impressões. Percebo que você está em nosso quarto, deve estar deitadinha aí já, bem tranquila, mas olha só, participe aí conosco. Boa noite a todos, boa noite ao meu querido e amado esposo. A paz de Deus se faça presente no coração de todos vocês. E praticamente foi dito aí, né, pelo Marcos, pelo Alexandre, o livro do Apocalipse é um livro que nos revela o passado, o presente e o futuro. Então, eu tenho a plena certeza que todos vocês vão ficar maravilhados com esse estudo, aí no decorrer desses 2 ou 3 meses que vamos estar juntos. Vamos descobrir coisas e vamos aprender coisas. E todos vocês vão ficar assim, surpreendidos com o que vocês vão estar ouvindo. Então, é o nosso desejo que vocês se empolguem mais ainda, convide pessoas para estarmos descobrindo o que Deus tem a falar ao nosso coração através do livro do Apocalipse. Amém. Muito bem, obrigado aí pela sua participação, ok? Eu quero falar agora com a Sara. Sara, eu quero dizer a você que eu gostei muito do lustre da sua sala, ok? Espero que você esteja aí. Se prepare, porque você vai fazer a oração final, tá bom? Gostei muito do seu lustre. Você vai fazer a oração
final. Pensou que eu ia chamar você para comentar, né? Não vou chamar você para comentar, Sara. Sabe por quê? Porque esse assunto é tranquilo. Eu vou querer sua participação nas cartas, que é um assunto mais complexo, tem muito a ver com história e tal. Então, se prepara para as cartas. A primeira é a carta de Éfeso, que retrata o primeiro período da história do cristianismo, que vai do ano 31 ao ano 100. Se prepare. Grandes coisas iremos juntos descobrir ali. Mas a oração final, ela vai estar por sua conta. Antes, porém, eu gostaria de saber se há algum de nossos amigos que ainda tem algo a acrescentar, algo a observar aqui ainda nesse nosso primeiro momento juntos. Eu estou falando com você que está conosco através das redes sociais. Caso você queira imprimir aí alguma última impressão a respeito desse nosso primeiro estudo, fique inteiramente à vontade dentro dos momentos que nos resta, pois, do contrário, eu estarei passando aqui para que nossos amigos eles façam suas considerações finais. Duli, tem algo a dizer? Vou agradecer a Deus. Está sendo maravilhoso para mim. E quero participar de cada estudo que tiver aí para frente, né? Amém. Louvado seja Deus. Carla, algo a acrescentar? Algo a observar? Está tudo tranquilo? Você entendeu? Foi tranquilo para entender? Muito bem, então. Lorena, louvado seja Deus na sua vida. Que bom que você está aqui conosco. Grande abraço a você e a toda a sua família. Nós estamos orando por você e por sua família. O mesmo por você, Cícero, por você, Leandro. Que bom que você está conosco. Leandro, Socorro, nós estamos orando por você. Cida Lima, nós estamos orando por você. E, enfim, por todos os nossos amigos que hoje estão conectados conosco. Agora eu quero transmitir a palavra aos nossos amigos aqui para que façam suas considerações finais e, na sequência, nós teremos a oração final pela Sara. Alexandre? Queria só ler esse versículo que está aqui, versículo 8, desse primeiro capítulo, ele fala, Deus falando, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, esse livro foi inspirado pelo Deus Criador de todas as coisas, né? O Alfa e o Ômega, quer dizer, o princípio e o fim, né? E é ele já sabia que nós íamos estar aqui nesse momento estudando a Bíblia, ele já sabia na sua onisciência, né? E na sua onipresença ele está aqui também, né? Amém. E ele vai estar no futuro, logo, logo, breve, nos esperando para a entrada na Nova Jerusalém. Amém. E com todos os nossos irmãos que estão estudando a Bíblia também. Amém. Enfim, como o Alexandre foi feliz aqui, ele pegou parte até do que ia falar, né? Deus, ele é o soberano. Ele é aquele que está no controle do universo. Ele é aquele que está no controle da sua igreja. É aquele que está no controle também da sua vida. Temos somente, pois, que nos colocar nas suas mãos. Mas eu quero ler o capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esse é Jesus, que nos ama e que tem planos e propósitos para cada um de nós e que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que possamos proclamar as boas-vindas de Jesus, para que em breve possamos adentrar os portais celestiais. Amém. Amém. Louvado seja Deus, obrigado pela participação de todos, pelo seu precioso tempo, o qual você reservou para esse momento muito especial com Deus. Eu quero crer que nessa noite, nós, de maneira muito especial, aprendemos muito com o Senhor de nossas vidas, com o Deus Todo-Poderoso que está nos céus. E é claro que, a partir dos próximos estudos, estaremos juntos aprendendo muito mais. Por isso, fique conosco. Há muito ainda para que juntos venhamos aprender. Obrigado a todos e agora
a Sara estará fazendo a oração final por todos nós que participamos. Amém. Oremos. Querido e amado Deus, nosso muito obrigado pela alegria, pelo privilégio de estarmos reunidos entre amigos e irmãos para estudarmos mais um pouquinho da Tua Palavra. Em especial, nós queremos te agradecer, porque estamos iniciando uma série muito especial, estudando o livro do Apocalipse. Neste livro nós iremos conhecer verdades, iremos descobrir coisas que irão nos encantar muito, e nós te agradecemos porque esse é um livro que nos ajuda a estarmos preparados para herdarmos a Canaã celestial. Este é um livro que nos ajuda a compreender mais quais são as suas vontades para nossas vidas e como que nós devemos nos preparar, porque o Senhor em breve está voltando para nos buscar. E nós te pedimos, por favor, que a cada estudo o Senhor venha estar conosco, abrindo a nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender quais são as suas vontades para nossas vidas. E nos ajude, Senhor, para que na próxima segunda-feira possamos estar aqui para estudar um pouquinho mais a Tua Palavra. Quero te pedir que o Senhor abençoe, por favor, cada lar aqui representado. Que o Senhor cuide de cada filho teu aqui que está presente em mais essa noite. Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo mal, que possamos agora descansar, que possamos ter uma noite de descanso, um sono reparador, e amanhã possamos acordar dispostos para mais um dia abençoado por Ti. Nos entregamos em Tuas mãos, meu Deus, na certeza de que o Senhor está conosco, cuidando de nós e nos dando tudo aquilo que nós necessitamos. Nós somos muito gratos e felizes por tudo que o Senhor faz por nós. Nós oramos não porque há mérito em nós, porque nós somos falhos, pecadores, e queremos aproveitar para te pedir perdão acerca dos nossos pecados, nossas falhas cometidas, mas em nome de Cristo Jesus que nós oramos, na certeza que o Senhor já está nos ouvindo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Obrigado, Socorro, pela sua participação. Cícero, Leandro, Cida, Lorena, Duli, Sara, Fábio, Carla e família, Cida e queridos amigos aqui, Fábio e queridos amigos aqui, Alexandre e Marcos. Muito obrigado a todos que participaram desse primeiro momento, onde tivemos aí um introito sobre o livro do Apocalipse. E até a semana que vem, com fé em Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor e tenham todos um ótimo descanso, um ótimo sono reparador e um posterior ótimo dia também. Amém. Amém? Boa noite a todos.